A graça e a paz, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola teológica, que nós iremos aprender sobre a palavra de Deus. Chegamos no mês de dezembro, o último mês do ano 2020, e quase 8 meses já de escola teológica, e ficamos felizes pela participação de todos vocês, por tantas almas alcançadas, tantas vidas alcançadas, tantos obreiros que tiraram as suas dúvidas até aqui, muitas pessoas participando do Brasil e fora do Brasil, e queremos agradecer a todos, pela participação, pelos compartilhamentos, a forma em que nós temos interagido. Muitas pessoas entraram em contato conosco, recebendo sua bênção, recebendo o seu milagre, e tem sido uma bênção a nossa escola teológica. A semana passada eu trouxe um tema muito pertinente, o tema por nome Utopia Ministerial. Eu dei a parte 1 da aula, a aula foi interessante, foi ecoando a semana inteira, e hoje eu vou dar a parte 2, Utopia Ministerial, parte 2, no qual nós iremos contar algumas experiências, tá? Sobre a minha chamada e a chamada também de outros irmãos, e você que foi entrando já vai compartilhando, chama seu amigo obreiro para acompanhar a live, seu familiar, já vai compartilhando, porque através do compartilhamento muitas pessoas são alcançadas. As lives têm alcançado o país, e alguns países no mundo. Temos resposta, de pessoas que têm visto em outros países do mundo os nossos estudos, as nossas lives, e tem sido muito bom. Seja bem-vindo, você já vai entrando, compartilhando, seja bem-vindo a participar, da nossa escola teológica esta noite. Geralmente a escola inicia às 20 horas, mas hoje estamos iniciando um pouco mais cedo, e é um prazer ter você participando conosco, da nossa escola teológica. Então hoje nós iremos estudar sobre Utopia Ministerial, parte 2. Qual é a sua vocação no ministério? Qual é o seu chamado? Você está vivendo uma realidade ou está vivendo uma ilusão? Porque um dos tópicos da utopia é a ilusão. Então, o tema é para esclarecer, trazer um entendimento a muitos que porventura estão vivendo fora daquilo que Deus chamou ele para viver, Todos os homens, observe que todos os homens da Bíblia Sagrada, quando têm a vocação, quando têm uma chamada, eles fazem grandes provas com Deus, grandes confirmações com Deus. Mas o que acontece? De alguns tempos para cá, muitos têm se levado às emoções, tem levado à empolgação, a coisas da sua mente, vivido uma ilusão que começa aqui. As ilusões começam aqui, desce ao coração, aí começa a praticar e depois vem consequências desastrosas. Então eu quero esta noite esclarecer, sobre a questão da utopia ministerial. Semana passada nós falamos acerca de alguns pregadores, que às vezes pensam, e vivem ilusões, não estão vivendo a realidade daquilo que Deus chamou. E eu quero começar a chamar a atenção disso. O que Deus, querido, o que Deus tem com você
o que Deus tem com você é com você. Observe isso, nunca esqueça essa frase. O que Deus tem com você é com você. Não existe eu vou ser igual a fulano. Não. Você pode ser até semelhante ministerialmente, mas não existe na face da terra ministérios iguais, tá? Não existe na face da terra ministérios iguais. Existem na face da terra ministérios semelhantes, porém específicos. Eu posso ter um ministério semelhante ao ministério de alguém, mas eu tenho um ministério específico que Deus me escolheu para aquilo, que Ele deu a mim, tá? E o que Deus tem na vida de outro irmão é na vida do outro irmão. Então o que acontece? Não adianta, isso vai ser uma utopia que você vai viver, tá? Não adianta você querer comparar o seu ministério ao ministério de outra pessoa. Não adianta você colocar no seu coração que você vai ser igual àquela pessoa ministerialmente, porque isso nunca vai acontecer. Porque Deus tem a sua multiforme graça em vocacionar e chamar. Deus tem a sua multiforme graça em vocacionar e chamar. Então, não queira colocar no seu coração que você vai ser igual X, igual Y. Então, por isso que muitos hoje em dia estão vivendo essa frustração, porque querem ser igual ao outro, querem ser igual àquela outra pessoa. Então não adianta, você vai se frustrar e vai viver experiências desagradáveis. Eu quero deixar bem claro que nessas aulas de utopia ministerial, eu não quero jogar um banho de água gelada em ninguém. Eu só quero ser realista naquilo em que eu quero transmitir. É uma prevenção, né? Você tem que estar prevenido e a prevenção vem de você ouvir, né? Ouvir realidades e ouvir verdades, né? Sejam bem-vindos os irmãos da Assembleia de Deus Cenáculo lá no Rio de Janeiro, pastoreada pelo pastor Gustavo Vandré, nosso amigo. Então, seja bem-vindo também, Diácono Jefferson. Quem for entrando já vai compartilhando, convidando os irmãos para participar. Centenas de pessoas participando das nossas escolas. Então, você que for entrando já vai compartilhando. Os irmãos já estão entrando, já sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, eu já quero começar a dizer aqui. Não adianta eu querer ter um ministério igual ao seu e não adianta você ter um ministério igual ao meu. Podemos ter ministérios semelhantes, tá? Porém, cada um com a sua especialidade, tá? Ah, eu vou ter um ministério igual ao do pastor André. Nunca, jamais. Você nunca terá um ministério igual ao meu. Eu nunca vou ter um ministério igual ao seu. Então eu não posso criar uma utopia dentro de mim, uma utopia na minha mente. Porque o que acontece? Não vai fluir. Porque eu estou querendo não viver aquilo que Deus tem para mim. Eu não quero viver aquilo que Deus tem para mim. Mas eu quero viver, olha a coisa profunda. Eu quero viver aquilo que Deus tem na vida do outro. Tá vendo que coisa profunda? Entendeu? A utopia invade tanto a minha alma que eu quero viver o que Deus tem na vida do outro. E eu não quero aceitar o que Deus tem para mim. Então você vai viver debaixo de pressão psicológica negativa muito grande. Você vai viver debaixo de frustrações muito grandes. Porque você ainda não criou uma
identidade. Peça para Deus. Fale para Deus. Deus, eu quero criar uma identidade. Me dá uma identidade, Senhor, no meu ministério. Me dá uma identidade no meu ministério. Eu quero ser eu no meu ministério. Eu não quero viver uma ilusão, não quero viver ministerialmente como se fosse outra pessoa. Porque será plágio, tá? Você não viverá feliz porque você vai tentar viver aquilo que não é para você. E onde Deus te colocar, onde Deus te vocacionar, onde Deus te chamar, ali você terá sucesso. Ali você terá sucesso, tá? Você terá sucesso naquilo que você foi vocacionado por Deus. Porque Deus fará você dar fruto, porque você está no lugar certo, tá? Vamos lá, há um segundo ponto, que é um segundo ponto muito, muito preocupante. São duas situações que eu vou abordar aqui, tá? E vocês vão entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração aqui esta noite. Observe, o primeiro ponto é quando uma pessoa quer se colocar em um nível em que ela tem ciência que não foi chamada, que não foi vocacionada e está vivendo uma emoção, uma utopia, uma ilusão, e depois ela passa por situações que são consequências da utopia que ela está vivendo. Por exemplo, eu estava conversando com uma certa pessoa, que ele é pastor, tá? Respeitei a posição dele, porque a gente trabalha dentro do princípio da ética. Respeitei a posição dele, apesar de não concordar, mas, porém, não falei nada, porque eu tenho que ser ético e tenho que respeitar a posição das pessoas. Mas esse pastor, ele chegou e falou bem assim. Eu ouvi ele e eu pedi a Deus no Espírito para ter misericórdia dele e agir com misericórdia para com a vida dele. Então o que acontece? Ele chegou para mim e falou que tinha cansado, tá? Que ele tinha cansado de trabalhar para os outros. Olha a frase que ele usou. Ele tinha cansado de trabalhar para os outros e resolveu abrir o próprio ministério. Olha que coisa preocupante. Ele falou que tinha cansado de trabalhar para os outros, né? E resolveu abrir o próprio ministério dele. Então, vem a interrogação. E a utopia? E a utopia? Será que se eu não estou satisfeito em um local, eu tenho que sair daquele local e resolver abrir meu próprio ministério e se intitular pastor presidente? Será se não seria melhor, se eu não estou satisfeito em um local, eu pedir a bênção do meu pastor e orar a Deus e procurar congregar em um local que eu me identificasse, que eu fosse curado, né? Ou uma situação semelhante, mas não. Saio, né? Vivo algo dentro de mim que não é uma realidade de Deus, mas uma coisa criada da minha mente. Aí eu pego, não, cansei, não quero estar mais naquele ministério, vou sair daquele ministério, eu vou abrir meu próprio ministério e vou ser pastor presidente. Então o que acontece? Isso quando ocorre que não vem de uma direção de Deus, a consequência é tremenda. Por que, querido? Deus não queria que a pessoa abrisse o ministério e se intitulasse pastor presidente. Porque Deus não tem aquilo com ela. É isso que eu quero dizer, tá? Deus não tem aquilo com ela. Ele pode até sim ter um chamado de pastor,
mas pastor para pastorear uma congregação, ou até mesmo um pastor com ministério profético, um pastor com um ministério de evangelista, né? Um pastor com o ministério da pregação, mas porque existe vários pontos, tá? Dentro do pastorado existe várias especialidades, tá, gente? Então o que acontece? Não vou sair e vou abrir meu próprio ministério. E se for uma utopia? Olha as consequências que ele vai trazer para a vida espiritual dele, para a vida emocional dele, para a vida física dele, e a consequência que ele vai trazer para a vida das pessoas que irão congregar com ele ali. Porque ele pegou, sem a direção de Deus, ele vai, aluga uma loja, abre uma loja, coloca um nome lá, se intitula pastor presidente. Querido, agora observe aqui, irmãos. Observe como a gente vai esclarecendo. Pastor presidente, gente, pastor presidente é aquele que preside. Pastor presidente é aquele que preside. Então o que acontece? Às vezes a pessoa tem somente um chamado para tomar conta da congregação, mas ele não tem um chamado para presidir. Entendeu? Então é algo muito complexo que a pessoa tem que entender para não viver uma utopia ministerial. Todo pastor, preste bem atenção, outro ponto aqui importante, que a nossa aula nós vamos falando, e a nossa aula vai se enchendo de revelação e de palavra. Pode já ir comentando aí, já pode já compartilhando para os seus irmãos e participando da nossa aula. Todo pastor, preste atenção que eu vou dizer. Todo pastor, ele é profeta, tá? Todo pastor, ele é profeta, tá bom? Mas nem todo profeta é pastor. Pegou aí? Todo pastor é profeta, tá? Mas nem todo profeta é pastor. Então, às vezes, o cidadão tem um ministério profético, mas só que é para ele ser profeta, como está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele tem um ministério profético, mas só que o ministério profético dele é para auxiliar o pastor ali na frente da obra, para que a obra venha a ser edificada através da mensagem profética que Deus vai dar para ele, ali auxiliando o pastor. E às vezes a pessoa usada em profecia, tem um dom profético e já quer ser pastor. Entendeu? E não é assim que funciona. Aí por isso que existe muitos trabalhos, muitas divergências, muitas confusões, muitas contendas. Por quê? Porque está enquadrados o que diferente. Tem pessoas hoje, irmãos, estamos em uma escola. Tem pessoas hoje que é usado por Deus para curar uma dor de cabeça. Só um exemplo, uma dor de cabeça que o irmão está sentindo. E chega alguém, não, você tem que ser pastor. Não é assim não, querido. Nem todo mundo que tem dom ministerial, que tem dons, porque a Bíblia é recheada de dons. Nem todo mundo que tem dom vai ser pastor. Então o que acontece? Qualquer coisa agora é pastor. E agora pegou uma moda aí, tá? Que eu respeito, tá? Pegou uma moda aí, eu respeito, nós temos que respeitar. Mas eu não concordo. Pegou uma moda aí, agora não quer ser mais pastor, não quer ser mais diácono, né? Não quer ser mais missionário, não quer ser mais presbítero. Pegou uma moda agora aí, que agora qualquer coisinha, não, eu sou apóstolo. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, para que não venha viver uma utopia ministerial, que não venha viver uma fantasia,
que não venha viver aquilo que Deus não tem para você. É tão bom quando você ouve a voz de Deus, guarda no coração o que Deus falou para você e dizer bem assim: Deus, que eu se mantenha na minha posição e eu venha fazer a tua vontade, eu venha ser servo e venha crescer naquilo que o Senhor tem para mim. Então, a questão da utopia é algo muito, muito impressionante, porque tem muitas pessoas, o que eu vou falar é uma pura realidade, tem muitas pessoas vivendo aquilo que Deus não chamou ela para viver. Vou repetir. Tem muitas pessoas no ministério que estão vivendo aquilo que Deus não chamou ela para viver. Estão em lugares diferentes, quadrados diferentes, desenvolvendo aquilo que Deus não chamou ela para desenvolver. É como um jogador de futebol, um exemplo aqui, uma analogia. É como um jogador de futebol que está jogando na posição errada. Vai dar trabalho, vai ser complicado. Então, queridos, preste bem atenção nesse tema tão pertinente e tão profundo, né? Tem muitos irmãos que vão começar a adentrar agora, né, porque estavam pensando que a aula ia ser às 20 horas, mas hoje foi um pouco mais cedo. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que ele é pastor presidente, ele até permitiu que eu citasse o nome dele, né, na live de hoje. Meu amigo pastor Gustavo Vandré, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Cenáculo, no Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado a forma em que Deus tem honrado o pastor Gustavo Vandré. E o que o pastor Gustavo Vandré está vivendo tem tudo a ver com a aula de hoje da questão da utopia ministerial. Mas no caso dele, eu quero esclarecer o ponto positivo. O ponto positivo que ele está vivendo, que não é uma utopia. Só é um contraste para poder diferenciar o que é viver realmente aquilo que Deus vocacionou, aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus confirmou, daquilo que muitos estão vivendo, que é uma ilusão. Então o que acontece? Pastor Gustavo Vandré, Deus deu a direção para ele de ter o seu próprio ministério, né? Seu próprio ministério, que Deus deu o nome de Assembleia de Deus Ministério Cenáculo. Mas é algo muito lindo que ele está vivendo. Você vê que é uma coisa direcionada por Deus, né? A convicção em que Deus falou com ele, a forma em que Deus está trabalhando, a forma que Deus está trazendo um crescimento sólido ao ministério dele. E uma coisa que Deus vem tratando com ele de anos, não é uma coisa que nasceu da noite para o dia. É um ministério que não nasceu de uma rebelião, mas nasceu de uma direção de Deus. Então você observa que não é uma utopia. Porque quando o ministério vem de rebelião, eu falo de rebelião, tá? Quando o ministério vem de uma rebelião, é uma verdadeira utopia, é uma verdadeira ilusão. Falo de ministérios rebelados, tá? Ministérios que nascem de confusões, de contendas, de brigas, fora da direção, tá? Porque Deus não concorda com a rebelião. Isso é claro, isso é bíblico. Deus não concorda com a rebelião. Deus é desacordo à rebelião, tá? É nesse sentido que eu estou falando. Há uma grande diferença entre rebelião e direção de Deus, tá, queridos? Há uma grande diferença. Então, o ministério do Gustavo Vandré, Assembleia de Deus Cenáculo, é uma coisa que veio da direção de Deus. E ele vivendo uma experiência muito forte, ele me contando hoje, nessa experiência que ele está vivendo, só para complementar aqui, a questão da vocação e da chamada específica que tem que ser respeitada, né? Ele
trabalhava em um trabalho muito digno, muito bom do Rio de Janeiro, um trabalho de um salário atrativo, né, um trabalho que ele dava para sustentar, como todo trabalhador brasileiro, sustentar sua família de uma forma digna, tá? Mas devido ao crescimento do ministério que o ministério está vivendo, ele preferiu ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não estava, preste bem atenção para você não confundir aquilo que eu vou explicar. Não estava havendo conciliação entre o trabalho secular dele, tá? E a obra de Deus que estava crescendo. E agora, o que é que eu faço? Se eu tenho um chamado específico, se eu tenho vocação para presidir, se eu tenho vocação para ser pastor presidente, eu tirei o chapéu para ele, tiro o chapéu para ele, eu admiro a vocação que ele tem, a convicção que Deus chama ele de verdade, porque para a pessoa fazer isso, tem que ter uma convicção grande, senão vai viver uma utopia ministerial e vai ser um homem fracassado. Então o que acontece? E agora? A igreja crescendo, o ministério crescendo, mas eu tenho meu trabalho secular, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí ele ouve a voz de Deus. É tão bom quando se ouve a voz de Deus. E ele, por amor à sua vocação e à sua chamada, tá? E a sua convicção que Deus o chamou tremendamente, ele foi e renunciou, né, o seu trabalho secular e agora está vivendo só do evangelho e só da obra de Deus. Mas espera aí, por que ele fez isso? Me explica, pastor André, por que ele fez isso? Porque Deus confirmou a chamada ministerial dele específica. E não estava dando para conciliar o trabalho secular com a obra de Deus. Entende, queridos? Há dois pontos aí. Há pessoas que têm um chamado específico, integral, que é bíblico, tá? E há pessoas que Deus permite trabalhar secularmente e há a conciliação entre a obra de Deus e o trabalho, que é aquele pastor que dá para trabalhar secularmente e dá para acompanhar a obra. Mas no caso dele não estava havendo conciliação, aí é onde ele entrou no estreito. Aí que ele entrou no estreito. E agora? A obra ou o trabalho? O que é que eu faço? Então ele preferiu viver a realidade de Deus, não a utopia. Aí ele deixou o trabalho secular e agora está vivendo só do evangelho, trabalhando integralmente em prol do evangelho, em prol do ministério, em prol da AD Cenáculo do Rio de Janeiro. E eu quero esclarecer aqui, dizer para você, irmãos, que tem muita gente que não entende isso. Eu quero esclarecer aqui, tá? Queridos, não julgue as pessoas que vivem integralmente do evangelho, aqueles que realmente têm uma verdadeira vocação e chamada para o evangelho. Não julgue. Porque quando a pessoa tem um chamado específico para o evangelho, para a obra de Deus, Deus ele cuida, Deus ele se responsabiliza e Deus sempre dará sinais e resposta para essas pessoas que foram chamadas especificamente para o evangelho. E outra coisa, é um trabalho, é um ofício é um trabalho de verdade. Por quê? Porque você está ali integralmente em prol da obra, você trabalha o dia inteiro. O dia inteiro, seja via rede social, né, na situação que nós estamos vivendo agora, seja via rede social, seja presencialmente, seja na igreja, acompanhando vidas. E isso toma tempo, é como um trabalho normal, que você entra às 8 da manhã e sai às 17 horas. É a mesma coisa, você trabalha, você não é nenhum desocupado, não, você não é nenhum aventureiro, não. Então respeitem. Você que não conhece como é que funciona, respeitem essas pessoas que têm realmente uma vocação, uma chamada para viver especificamente do evangelho. Então, isso aconteceu com o Vandré. Então, isso é louvável.
Mas só tem uma coisa, ele não está vivendo a utopia ministerial. Aí é que está a comparação. Ele não está vivendo uma utopia ministerial. Porque a gente vê realmente que ele tem uma vocação, né? Ele tem uma chamada, ele tem algo específico com Deus. Mas há pessoas que, aí vem, há pessoas que Deus não vocacionou para isso, tá? Há pessoas que Deus não chamou e é levado pelas emoções do seu intelecto, da sua alma e diz: "Não, vou largar tudo e vou largar emprego, vou largar tudo e vou viver do evangelho", e leva como se fosse algo natural. Aí vai viver uma frustração. Aí quer culpar pessoas, quer culpar o pastor, quer culpar a família, e ele não reconhece que o erro foi dele. Deus não chamou ele especificamente para aquilo. Deus queria bem assim: "Meu filho, olha, trabalhe. Trabalhe, porque o trabalho dignifica o homem. Trabalhe, cuide da sua família, vá congregar, seja um obreiro ali fiel e congregue direitinho, participe das programações da igreja e tudo ok, ok, certo." Mas ele põe na cabeça dele que ele tem que largar tudo e quer ser, porque quer ser igual ao outro irmão que vive especificamente do evangelho, e Deus honra e honra e honra, e ele quer viver o que Deus tem para o outro e não quer se encaixar naquilo que Deus tem para ele. Então isso é uma utopia ministerial. Então eu quero que você que está assistindo, eu quero que você que está assistindo a aula agora, entenda e compartilhe, né? A aula é muito profunda, eu quero estar fazendo tópicos dela para que você não venha entrar naquilo que Deus não tem para você. Então, parabéns, parabéns, Gustavo, pastor Gustavo. Você não está vivendo uma utopia ministerial, você está vivendo uma realidade ministerial. Entretanto, porém, existem centenas no nosso Brasil e fora do Brasil que está vivendo utopia ministerial, está vivendo aquilo que Deus não tem para ele, e ele colocou na cabeça que foi Deus que colocou aquilo no coração dele. Então, queridos, temos que ter muito cuidado, porque quem vive uma utopia ministerial pode trazer consequências espirituais, emocionais, físicas, consequências para sua família, consequências para sua casa. Então, entenda realmente aquilo que Deus tem para sua vida, e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá? Então, eu quero que você esta noite guarde essa reflexão. Quero que você esta noite envie esta aula para muitas pessoas. Pare, reflita. Há tempo ainda de você falar: "Deus, o que o Senhor tem comigo? O que é que o Senhor tem comigo, Pai? Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim." Tá? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Sejam bem-vindos, né, os irmãos de Aracaju, Felipe da Espanha, tá? Se você puder colocar nos comentários aí: "Eu não quero viver uma utopia ministerial. Eu quero viver o que Deus tem para mim." Não viva uma utopia ministerial. Viva aquilo o que Deus tem para você, querido. Não viva uma utopia ministerial, mas viva o que Deus tem para você. Glória a Deus. Né? Tem os irmãos aqui. Isso, presbítero Felipe. Esse tem uma chamada de Deus muito grande. A Cenáculo Rio de Janeiro está ligado. Flávia, né, do Penorte também. Luciana, minha cunhada. Glória a Deus. Então,
Principalmente também, olha, você que conhecer alguém que está começando agora, um conselho que eu te dou para você falar a essa pessoa é: ensine para esta pessoa. Primeiro, descubra o que Deus tem com você, para que você não venha viver uma utopia ministerial, para que você não venha viver uma empolgação. O que tem de pessoas frustradas hoje, isso é uma realidade, gente. O que tem de pessoas frustradas hoje, porque estão vivendo aquilo que Deus não tem, é muito grande, muito grande. Porque o que acontece? Quando ela vive uma utopia ministerial, ela tem uma convicção, na cabeça dela, que não foi Deus que colocou, foi criação da mente dela. Ela tem convicção que aquilo vai acontecer. Mas só que vem a bomba depois. Não acontece. Aí onde vem as mágoas nas emoções, vem as mágoas espirituais. E quer ver doer mais, quer ver doer mais, essas pessoas que estão vivendo a utopia, vê a outra pessoa, por exemplo, ó, tem aqui duas pessoas, tá? Elas começam juntas. Isso é forte que eu vou dizer. Essas são duas pessoas, elas começam juntas, tá bom? São duas pessoas, elas começam juntas. Uma está vivendo o que Deus quer, tem realmente convicção, ouviu a voz de Deus, tem vocação, tem chamado, está vivendo uma realidade. E o outro está vivendo a utopia. Os dois começam juntos. Aí o outro, esse aqui vai vivendo a realidade, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai avançando. E o outro vivendo uma utopia. E o outro avançando. E o outro vivendo a utopia. Esse aqui está avançando. Tá vendo que esse aqui está bem na frente? E o outro vivendo uma utopia. E aquele que está vivendo uma utopia, ele começa a se indagar e dizer bem assim: meu Deus, aquela pessoa começou junto comigo, nós começamos juntos e ele está anos-luz na minha frente e eu não saio do lugar. E a dor é maior, porque vê o outro lá na frente, e ele não sai do lugar. Agora, por que ele não sai do lugar? Porque está vivendo uma utopia ministerial. Aí fica na mente, mas aconteceu na vida do outro e não aconteceu na minha vida, né? Por que o outro está bem mais na minha frente e eu não saio do lugar? Porque está vivendo uma utopia ministerial. E quando ele se enquadrar dentro da vontade de Deus, aí ele vai começar agora a viver o sobrenatural de Deus. Um abraço, pastor Gedilson. Dá uma paradinha para mandar um abraço aqui. Um abraço, pastor Gedilson, né? Nosso amigo, um abraço, pastor. A vitória é sua, meu amigo, em nome de Jesus. Um abraço para o senhor, toda a sua família aí. Um abraço aos irmãos de Camboriú, Santa Catarina. Um abraço para a pastora Raquel. E Deus abençoe essa família linda de Camboriú que me abraça com tanto carinho e com tanto amor. Muito obrigado por ter o prazer de vocês existirem na nossa vida, tá? Pastor Gedilson e pastora Raquel ali em Camboriú. Que Deus abençoe poderosamente. Então, quem vive a utopia, ele sempre vai ficar com aquilo na mente. Aconteceu na vida do outro, não aconteceu na minha vida. Eu estou no mesmo lugar e aquela pessoa que começou comigo já está anos-luz na minha frente. Então, a dor é maior. A dor é maior.
temos que procurar discernir o que é viver a realidade com Deus e o que é viver uma utopia, uma ilusão. A paz do seu evangelista Sônia, mulher de Deus, glória a Deus. Então, aí as dores acumulam na vida daquele que está vivendo a utopia. As dores acumulam, tá? As dores acumulam, porque ele fica olhando para o que Deus está fazendo na vida do outro, continua vivendo em uma utopia e se esquece daquilo que Deus tem na vida dele. Um abraço aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Safira. Deus abençoe, em nome do Senhor. Essa Assembleia de Deus fica onde? Pertence qual campo? De qual estado, querido? Por favor. Será um prazer conhecer os irmãos, mas antemão, um abraço à Igreja Assembleia de Deus Safira. Então, o que Deus tem comigo? O que é que Deus tem comigo para que eu não possa viver um ministério frustrado? Para que eu não possa viver um ministério dentro de uma utopia? No ponto 3, na parte 3, eu vou contar para vocês um pouco da minha vocação e da minha chamada, como Deus confirmou a minha chamada. Eu vou contar para vocês na próxima aula. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque é aquela situação, queridos, que é uma realidade que eu não posso esconder para vocês. É uma realidade, é aquela questão de, como diz um ditado popular, é nadar, 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 nadar e morrer na beira da praia. Porque você vai entender que a vida inteira você não estava fazendo aquilo realmente que Deus te chamou para fazer. Não estava encaixado naquilo que Deus queria que você fizesse. E você não terá sucesso. É uma realidade que eu tenho que dizer, você não terá sucesso. Então é procurar se encaixar naquilo que Deus tem e terá algo grande de sucesso. Amém? Guarde essa palavra na tábua dos vossos corações, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E eu quero mandar um forte abraço. Agora quero finalizar, mandar um forte abraço para todos os irmãos que têm participado das nossas lives. Obrigado às centenas de pessoas que estão acompanhando as nossas lives, os nossos estudos. Muito obrigado mesmo. O quanto você tem sido fundamental para a nossa vida e para o nosso ministério. Tá? E nunca esqueça, a frase que para finalizar dá os avisos, nunca esqueça. Todos aqueles que têm uma verdadeira vocação e chamada, todos aqueles que têm uma verdadeira vocação e chamada, em toda a sua vida terá que fazer renúncias extraordinárias para viver o sobrenatural de Deus. Nunca esqueçam isso, tá? Nunca esqueçam. Quem tem a verdadeira vocação e chamada sempre terá que fazer renúncias extraordinárias para viver o sobrenatural de Deus. Você tem que anotar essa frase? Você tem que anotar essa frase. Porque é muito diferente quem tem uma verdadeira vocação, uma verdadeira chamada, para aqueles que estão vivendo uma utopia, tá bom? Quem tem uma verdadeira vocação e chamada, ele tem certeza que Deus chamou ele tanto para os vales quanto para os montes. Isso é forte, ó.
Quem tem uma verdadeira vocação e chamada, ele tem certeza que Deus chamou ele nos vales e Deus chamou ele nos montes. Para os montes e para os vales. Entendeu o gesto? Você tem convicção da sua vocação e chamada nos vales e nos montes. Nos altos e nos baixos. É muito forte. Mas quem vive uma utopia, ministerial, ele pensa que, vai viver só aqui assim, só nos altos montes. Não. Aí quando acontece, aí você percebe. Aí quando acontece, quando vem as frustrações do ministério, quando vem as perseguições, as traições, as lutas, as calúnias, as percas ministeriais, que ele vai lá embaixo, aí ele descobre a realidade. Evangelista Norma, exímia pregadora do DF. Deus abençoe sua vida, Norma, mulher de Deus. Deus abençoe sua vida, Norma. Deus abençoe seu trabalho. E tudo onde você colocar suas mãos, Deus faça prosperar. Conheço a Norma há muitos anos. É uma bênção do Senhor. Então, faça essa pergunta para Deus. Deus, eu estou fazendo o que eu fui vocacionado para fazer? Estou fazendo o que eu fui chamado realmente para fazer? Ore a Deus e fale: Deus, não permita, Senhor, que eu venha viver uma utopia ministerial. Eu não quero nadar e morrer na beira da praia. Eu não quero fazer tudo errado. Eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu não quero. É isso, irmãos, que nós temos que pôr na cabeça e entender. Repito, não estou jogando água fria, né? Não estou dando banho de água gelada no ministério de ninguém. Eu só quero ministrar aqui uma realidade para que você possa entender e você se colocar onde Deus quer, para você não viver uma ilusão. Cuidado com isso. Porque acontece, aqui colocar um exemplo. Se Deus te vocacionou para você ser porteiro, é na portaria que você vai fazer sucesso. Se Deus te vocacionou e te chamou para ser um diácono, você vai ser um diácono de sucesso. Você vai ser um Estevão da vida. Vai ser um Estevão da vida. Vai fazer milagres e prodígios diante do povo, entendeu? Se Deus chamou para ser um presbítero, se Deus chamou para ser uma missionária de verdade, né, você vai ser uma missionária de sucesso. Se Deus chamou para ser um pastor de congregação, fica ali quietinho, você vai ser um pastor de congregação de sucesso. Se Deus chamou para ser um pastor presidente, você vai ser um pastor presidente de sucesso. Se Deus te chamou para ser um pregador ali só na sua região, ali na sua cidade ou na sua congregação, fica ali quietinho que você vai ser de sucesso. Não queira se colocar nas ossadas que não é para você, senão você vai viver uma utopia ministerial e grande vai ser a frustração na sua vida e no seu ministério. É isso que eu quero colocar nas vossas mentes. É isso que eu quero esclarecer para você. Não cresça um obreiro ferido e não cresça um obreiro frustrado. Vai trazer problema espiritual para você, emocional para você, para sua família, para o seu físico. Existem muitos obreiros frustrados aí, vivendo utopia, e a saúde está lá embaixo porque viveu utopias, viveu ilusões, e refletiu no corpo físico e está mal. Então eu quero só adverti-los dentro da palavra. É isso. É muito forte isso aqui. É o próprio Espírito que nos inspira, tá? Então guarde isso, queridos, na tábua dos vossos corações. Essa é a palavra que eu quero deixar para você. Eu quero que você transmita esse estudo esta noite, né, para aquele amigo seu que precisa ouvir isso. Mas eu quero acreditar que Deus te vocacionou para fazer algo grande para Ele na terra. Amém? Que Deus abençoe a vocês poderosamente em nome de Jesus, tá? Amanhã às 20 horas, né?
palavra doutrinária com o nosso pastor presidente, pastor Wellington Soares. Quarta-feira, oração das 8 às 9, presencial na nossa sede. Quinta-feira, às 19h30, culto presencial, tá, na nossa sede. Esse recado é para os irmãos aqui de Brasília. Sexta-feira também, de 8 às 9, oração aqui na sede. Domingo, às 15 horas, live com o nosso pastor presidente. E próxima segunda, vou continuar Utopia Ministerial, parte 3, trazendo outras experiências e verdades para vocês. Queridos, quero concluir aqui a aula desta noite pedindo a você que continue orando pelo o nosso propósito. Nós estamos com propósito, os irmãos sabem, né? Muitos estão cientes. Nós estamos com propósito ali da compra do lote onde situa a nossa sede. Então, estamos orando para que Deus levante 1.200 pessoas com o voto de R$1.000. São 1.200 pessoas com o voto de R$1.000. Se você ver as postagens no Facebook do nosso pastor Wellington e postagem também nos grupos de WhatsApp, muitos irmãos contando testemunho que através do voto com Deus, Deus está respondendo milagres. Milagres na vida financeira, milagres na vida espiritual, milagres na vida física, enfim. Por quê? Por quê? Porque estão fazendo um voto específico com Deus. Tá? Deus ama quem faz voto com Ele. Então ore assim, Senhor, envia, Pai Santo, as 1.200 pessoas com oferta de R$1.000. Ah, pastor, mas eu não tenho R$1.000. Querido, faça o que Deus propôs no seu coração. Mas coloque diante de Deus assim para que Deus envie essas pessoas para que nós possamos alcançar a nossa meta. Amém? Eis que eu peço a vocês, peço oração, e vamos continuar entrando no voto que Deus vai nos honrar, tá? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. E outra coisa, dia 20, tá? Um aviso importante. Dia 20 de dezembro será uma live especial. 20 de dezembro às 15 horas. Live especial em comemoração aos 13 anos, 13 anos, né, de ministério da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. Vai ser uma live específica e nós cremos que virá grandes presentes de Deus para o ministério através da live que nós iremos fazer. Dia 20 de dezembro, live especial às 15 horas, vai ser no domingo. Uma live específica comemorando os 13 anos de aniversário da Igreja Pentecostal Fogo para as Nações. E à noite, na sede, vai ser uma noite festiva em comemoração ao aniversário do ministério. Queridos, que Deus abençoe. Não viva uma utopia ministerial, mas viva uma grande realidade do que Deus tem para a sua vida. Um forte abraço do pastor André Santos para todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Curta e compartilhe essa live porque alguém precisa ouvir esta palavra. Um forte abraço, queridos.